Graças e paz, queridos irmãos, pastorando isso aqui novamente. Hoje nós vamos começar um novo tema que é doutrina de Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas. O índice da nossa matéria, que também pode ser chamada de teontologia, é esse aí. Aula 0, que é essa aula que daqui a pouco vamos iniciar, que é uma aula introdutória, que vamos repassar algumas conceituações importantes, algumas definições que servirão de base, de alicerce para construirmos o conhecimento acerca desse tema. Aula 1, que é o tema a existência de Deus. Aula 2, a revelação de Deus. Aula 3, a questão do ser de Deus propriamente dito, os seus atributos, suas características. Aula 4, a questão da trindade, e separamos uma aula específica só para esse tema tão importante. E aula 5, que vamos falar sobre criação, preservação e providência. Ok? Aula 0, vamos começar agora, aula introdutória sobre doutrina de Deus. Ou nós podemos chamar, como nós falamos anteriormente, teontologia. Vamos separar esse termo em três palavras para os irmãos entenderem qual é o sentido e o significado dessa matéria. Theo, que podemos se referir a theos, no grego, que significa a palavra Deus. Onto, que significa ser, também no grego. E logia, que os irmãos já conhecem, que significa palavra, ou por extensão significa estudo. Logo, a teontologia, que é a doutrina de Deus, é o estudo acerca do ser de Deus. Mas vamos fazer algumas ressalvas antes de propriamente dito entrarmos no conteúdo. Algumas definições importantes. Toda área de conhecimento possui objetos de estudo definido. Apesar do termo teontologia ou até mesmo teologia sugerir o estudo sobre Deus, isso não é possível de maneira direta, propriamente dito. E aqui a definição de Hegel que ele diz somente se pode estudar aquilo que se pode observar, se torna muito pertinente. Porque nós não estudaremos Deus propriamente dito, porque nós não podemos colocar Deus em cima de uma mesa e dissecá-lo, examiná-lo. Não. Nós vamos estudar aquilo que Deus quis revelar sobre o ser dele e o que podemos perceber também sobre ele, o que ele revelou na criação, nas escrituras e também através de seu Filho em nossa experiência de fé. Ok? Observe a seguir algumas definições importantes. A teologia ela pode ser estudada através de 3 categorias. A primeira é a teologia natural, que é o estudo de Deus a partir do que é revelado no universo e na natureza sobre Deus, ou seja, a criação revela o seu Criador. Teologia bíblica, que é o estudo de Deus a partir das Escrituras, ou seja, o que Deus revela dele nas Escrituras. E a teologia sistemática, que é o enfoque do nosso curso, que é a organização dos temas principais, usando como ferramenta para isso a filosofia, ajustando em um molde, em sistemas, de forma organizada, os temas principais, como pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, soteriologia, que é a doutrina da salvação, dentre outros. Ok? Outro termo muito importante que nós temos que falar para os irmãos aqui é cosmovisão, que é visão de mundo. Esse termo tem origem em uma outra palavra alemã que significa visão de mundo, visão de vida, visão que você tem do todo. É um padrão que você usa que você se baseia para você entender, perceber, interpretar o mundo. Logo, quando nós falamos de cosmovisão, nós estamos falando de uma coisa muito importante que influencia a nossa maneira de ver Deus, de ver a nós mesmos, de ver a nossa origem, o mal, a natureza humana, os valores e o destino e tantas outras coisas. Francis Schaeffer, um grande teólogo, ele diz que a cosmovisão é o filtro através do qual uma pessoa enxerga o mundo. Então nós temos que ter muito cuidado e nós temos que identificar qual é a nossa cosmovisão, ok? A seguir nós vamos ver 7 principais visões de mundo e vamos observar como elas são diferentes uma da outra, apesar de cada uma é singular, ok? A primeira que eu gostaria de falar é o teísmo.
O teísmo, que todo cristão tradicional é teísta, diz que Deus, de forma resumida, ele não somente criou o mundo, mas ele também interage, ele se relaciona com o mundo. Ele não somente existe, como também criou, como também se relaciona com aquilo que ele criou. E essa visão é representada principalmente pelo judaísmo tradicional, o cristianismo e o islamismo. Aprofundando e afunilando mais, para nós deixarmos mais claro acerca do teísmo, nós nos declaramos teísta cristão. Se você é um cristão tradicional que crê na Bíblia, que crê em Deus, que crê que é um Deus pessoal, que se relaciona com o ser humano, você é um teísta cristão. Talvez você não sabia, mas você é. E teísta cristão é aquele que, além de acreditar que existe Deus e que esse Deus criou tudo e que, além de ele criar, ele se relaciona com tudo que ele criou, ele é único, ele é monoteísta, ou seja, ele acredita só num único Deus, de forma absoluta. E é cristão porque nós acreditamos que esse mesmo Deus, ele interage tanto com a criação que ele veio em forma corpórea de um ser humano, ele encarnou, ou seja, ele veio na pessoa de Cristo. Então nós afirmamos que não apenas que ele existe, mas também a sua relação com o mundo. Ok, pessoal? Outras definições é que nós temos que entender uma coisa. Se nós somos teístas cristãos, o que é que isso significa? Significa que a nossa cosmovisão, ela é cristã, pois buscamos possuir uma visão integral, geral, do todo, da vida, sob as lentes do Evangelho. Ou seja, nós temos o Evangelho como ponto de partida para entender, para perceber, para interpretar, para enxergar tudo. Ou seja, a nossa cosmovisão é a partir de Cristo. Ok, pessoal? E por isso somos teístas, porque cremos no Deus revelado na pessoa de Cristo. Falsos conceitos sobre Deus rapidamente. O agnosticismo é aquela corrente filosófica que acredita que não é possível conhecer Deus. Ele diz assim: Deus pode até existir, mas nós nunca conseguiremos, o homem é incapaz de chegar ao conhecimento de Deus. Essa partícula A é uma partícula negativa, gnose significa conhecimento, então é não conhecimento. Outra corrente, outra cosmovisão é o materialismo. O materialismo, ele interpreta tudo a partir da matéria, ou seja, aquilo que é palpável, aquilo que pode ser comprovado pelo crivo científico, ou seja, ele nega tudo que é espiritual, tudo que é sobrenatural, tudo que que não tem materialidade. Por isso, de forma concreta e direta, ele acaba negando Deus, já que Deus é espírito. Outro falso conceito é o panteísmo. A palavra pan, aí no grego, significa todo. E aí panteísmo, teísmo, Deus, ele acredita que tudo é Deus e Deus é tudo. Ou seja, você é Deus, eu sou Deus, a cadeira a qual você está sentado é Deus, ou seja, tudo é Deus. Outro é o politeísmo, que é a crença em vários deuses, já que a palavra polis significa muitos, então é muitos deuses, é um sistema religioso que adota a crença em vários deuses e acaba incorrendo na idolatria, ok? Tem o ateísmo, que é muito conhecido dos irmãos. Os irmãos acredito que conheçam, que é a negação total de qualquer divindade, ou seja, não existe nenhum ser supremo, nenhum ser superior. E existe o deísmo, que basicamente, de forma resumida, significa que Deus criou o mundo, ele estabeleceu leis que regessem esse mundo e foi embora, e não interage, não se relaciona, mas a Bíblia dá testemunho contrário disso. Ok, pessoal? Definições de Deus na teologia. Essas são algumas definições de que Deus é Criador, Supremo, Espírito Infinito, Eterno, que acaba apontando para o que ele é, né? Aponta para características do seu ser, e também definições de Deus na Bíblia. E aí a Bíblia enumera várias características de Deus, aponta e determina o que ele é. Ok, pessoal? Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima aula, com a aula número 1. Que Deus abençoe em nome de Jesus.